Boa noite, graça e paz do Senhor. Na nossa reflexão dessa noite, nós vamos falar de lugares espirituais. Existem lugares que nós nos dirigimos várias vezes ao dia. Talvez no final de semana, que é o tempo que a gente fica mais em casa, não é? Num domingo, a gente entre nos cômodos da nossa casa várias vezes, 5 vezes, quem sabe até mais do que isso. E se a gente fosse contabilizar os quilômetros que a gente anda dentro da nossa própria casa, daria uns bons quilômetros. Imagina quantas vezes você entra, por exemplo, no banheiro da sua casa, num dia de domingo. 5 vezes? Tô contando por baixo, não é? E na cozinha? Talvez você entre aí na sua cozinha umas 8 vezes ao dia, não é? Para pegar um café, para tomar água, para pegar um suco, para pegar um alimento. Então, são lugares que a gente entra fisicamente falando. Só que eu não quero falar com você sobre lugares físicos. Eu quero te falar sobre lugares espirituais que a gente precisa entrar todos os dias. O primeiro lugar espiritual que você precisa ir é o Gólgota. Você precisa subir o Gólgota pelo menos uma vez ao dia. Tem um louvor que diz assim: se quer ser amado, olhe para a cruz. Você precisa chegar diante da cruz e ficar parada ali olhando para ela. Diante da cruz, nós enxergamos o valor que nós temos. Nós enxergamos o quanto nós somos amados. Nós enxergamos o tamanho da vergonha que Cristo passou, o tamanho da afronta e o tamanho do absurdo que foi Ele morrer por nós. Não tem como estarmos olhando para a cruz e não nos sentirmos importantes. Você precisa ir a esse lugar espiritual todos os dias, meu irmão, para você não se esquecer o quanto amado você é e para você entender que Deus não negará bem algum a você. Assim como Ele não poupou o seu filho, como Ele não trará e dará a você todas as coisas? Então você precisa ir ao Gólgota. O segundo lugar espiritual que você precisa ir é ao sepulcro. Você precisa entrar no jardim, encontrar o sepulcro de Cristo, abaixar como Pedro fez, como João fez, como Maria fez e perceber que o sepulcro está vazio. Você abaixar e ver o sepulcro vazio vai trazer paz à sua vida. Paz em saber que o plano de Deus para a vida de Cristo deu certo. O sepulcro está vazio. E o plano dele sobre a sua vida também dará certo. Porque é Ele que está no comando do final da história de todos aqueles que o amam. Você precisa ir nesse lugar espiritual e ver o sepulcro vazio, para não se esquecer em momento nenhum que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está com você, guiando a sua vida, te consolando, te ajudando, e Ele vai guardar o seu depósito até o último dia. Não deixe de ir ao sepulcro vazio todos os dias da sua vida. Terceiro lugar que você precisa ir é aos campos brancos para ceifa. Você precisa ir espiritualmente, visualizar esses campos, parar diante dele e olhar, para que você nunca perca o senso de urgência ao ver que vidas de tão maduras que estão caindo por terra e indo embora. O trabalho nos campos é urgente e a gente não pode deixar de olhar para ele e perceber isso. Então você precisa ir aos campos, pelo menos uma vez ao dia. Você também não pode deixar de visitar o lugar espiritual chamado mesa. Mesa, sim. Jesus, ele sempre aceitava convites para estar à mesa com alguém. E ele também convidava pessoas para estar à mesa com ele. Você precisa ir à mesa com Cristo todos os dias para que você nunca esqueça o gosto de uma boa comida. Para que você e eu nunca comamos lixo e achemos que isso é bom. Eu não posso deixar o meu paladar se esquecer o quão gostoso é
uma boa refeição, sentado à mesa com Jesus. Então esse lugar espiritual precisa ser visitado por você pelo menos uma vez ao dia, meu irmão. Nunca deixe seu paladar esquecer o que é comida boa, o que é comida fresca, comida quentinha. O quinto lugar espiritual que você precisa visitar sempre são os lugares espirituais da sua história. Você precisa olhar para a sua história e recordar momentos difíceis, momentos de deserto, e precisa ver Deus ali naqueles lugares, naqueles momentos, porque se você não visitar esses lugares de vez em quando, você vai chegar numa esquina da história da sua vida onde você não vai conseguir enxergar nada à frente e nem atrás, e você vai ser tentado a acreditar que você está sozinho. Mas quando você visita periodicamente os lugares da sua história, você consegue ver Deus ali e você nunca vai duvidar da sua companhia e da sua presença. E o último lugar espiritual que eu quero te falar que você não pode deixar de ir pelo menos uma vez ao dia é ao trono do seu coração. Você precisa chegar na porta do seu coração, abrir essa porta e dar uma olhada e ver se aquele Jesus que um dia se assentou naquele trono continua ali ainda. Porque se ele não estiver ali, muita coisa na sua história vai ser comprometida. A sua paz vai ser comprometida, os seus frutos, o seu apetite espiritual, tudo isso você vai perder se Cristo não estiver assentado mais no trono do seu coração. Então esses são os lugares espirituais que eu queria te falar que você precisa ir todos os dias. Vá ao Gólgota, contemple a cruz e sinta-se amado. Vá ao sepulcro, perceba que ele está vazio e perceba que Deus escreve o final da história. Vá aos campos maduros e perceba o tamanho da urgência do seu trabalho. Sente-se à mesa e veja o que é comida boa e se alimente dela. Vá aos lugares da história da sua vida e veja Deus ali. E vá ao trono do seu coração para ver quem é que está sentado lá. Pelo menos uma vez ao dia, se dirija a esses lugares. Que o Senhor te abençoe, que a graça, o favor do Senhor te acompanhe todos os dias da sua existência.